Olá, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, que você seja muito abençoado neste dia, que tudo dê certo para você. Se você precisa de uma cura, que você seja curado agora, no nome poderoso de Jesus. Declare que você está curado, eu libero a cura para você em nome de Jesus. E também bênçãos financeiras que você estiver precisando, que todas as suas necessidades sejam supridas de acordo com as gloriosas riquezas do Senhor. Amém? Queridos, hoje nós vamos narrar a carta de número 8, que é maravilhosa. Maravilhosa, você vai se sentir muito agradecido por tudo aquilo que ele fez por você. Amém? Antes de falar sobre a nova carta, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha aí, compartilhe este vídeo áudio com o máximo de pessoas que você precisar. E quando você faz isso, você está participando da grande comissão que leva o evangelho a toda criatura, assim como o Senhor Jesus disse. E você vai receber as suas recompensas na eternidade. Amém? Então vamos à carta de número 8, cujo título é Ele fez tudo por você. Assista essa carta, esse vídeo áudio até o final e depois fica com a bênção sacerdotal. Amém? E ela inicia assim por David Robertson. Querido amigo, quanto mais eu aprendo sobre a nossa nova natureza, mais temor eu tenho por Deus, pois Ele fez os nossos espíritos nascerem de novo e com muita perfeição. Por exemplo, o espírito humano, ele tem a capacidade de discernir a verdade e a revelação de todo conhecimento que vem de Deus. De fato, ele deseja intensamente a verdade com uma fome que não pode ser saciada ou satisfeita por nada fora do conhecimento de Deus. Em outras palavras, o conhecimento de quem ele é e tudo sobre o que é o seu reino, o reino de Deus. O nascimento novo no espírito humano, ele traz também a capacidade de sermos amados com o mesmo amor com o qual o Pai ama Jesus. E assim podemos ser um canal através do qual ele ama as outras pessoas com este mesmo amor divino. De onde vem esta capacidade sobrenatural? Em João 5:26 nos diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deixe-me dizer isto desse jeito: assim como o Pai tinha vida em si mesmo, ele a deu ao Filho para tê-la em si mesmo. O Filho pegou aquela vida e a deu a você. Essa vida começou o seu curso no Pai, então ela veio para o Espírito do Filho. E finalmente Deus vivificou você junto com o Filho, levando você a se sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, assim como está escrito em Efésios no capítulo 2, no versículo 5 e 6. A vida eterna que está em Jesus está agora em você, uma forma divina de vida que possui a capacidade de sustentar o amor de Deus. Esta habilidade de conhecer Deus e o seu amor é o resultado de uma deliberada escolha da parte de Deus, mas que veio através de um preço muito alto. Foi o sacrifício do seu Filho unigênito. Jesus nos amou tanto que nasceu para morrer. Ele não viveu nessa terra para ele mesmo. Tudo o que ele fez, cada passo que ele deu, toda a mensagem que ele pregou, ele fez tudo por nós. Algumas vezes, quando eu estou meditando e orando sobre o que custou a Deus para restaurar a nossa comunhão com Ele, fico pensando como isso é maravilhoso. Parece que Deus dá muito valor ao nosso direito de escolha, um direito que foi o seu dom para nós. Deus nunca violará este direito para que o aceitemos à força. Lembre-se, Deus é onipotente. Ele poderia ter forçado Satanás e seus anjos rebeldes a servirem-no contra a vontade deles, mas ele não fez isso. Deus tinha o poder de submeter aqueles anjos caídos a uma vida de escravidão, mas ele não exerceu aquele poder por causa do grande valor que ele deu à escolha. A mesma coisa aconteceu com Adão. Deus poderia forçar o homem a ter uma vida de obediência contra
a sua própria vontade, mas ele se recusou a fazer isso. Deus é autossuficiente e ele nunca vai mudar os atributos que fazem-no ser o que ele é. Ele é imutável, o que significa que ele não pode mudar nunca ou ser mudado por qualquer força exterior. Se não fosse assim, quem poderia acreditar nele? Quem poderia saber o que ele iria fazer em seguida? Mas nós sabemos, pela revelação de Deus, que ele não muda nada por acaso. Nós podemos crer nele porque ele comprou a nossa redenção e nos fez seus filhos em seu reino, um reino governado pelo amor. Ele pagou um alto preço para manter a comunhão conosco e nos capacitar para estar em sua presença sem medo. Como nós habitamos na presença de Deus, permanecemos individuais com o nosso livre desejo intacto, só porque fizemos uma escolha consciente de amá-lo e de servi-lo. Em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 5, está escrito sobre o amor de Deus por nós, demonstrado através do nascimento de Jesus Cristo. Por isso, ao entrar no mundo, diz assim: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Veja bem, Deus não preparou um corpo para Jesus para que ele pudesse nascer neste mundo e morrer por nós sem nenhuma outra escolha. Jesus fez referência à razão pela qual ele veio a este mundo quando estava diante de Pilatos como prisioneiro condenado à morte. Lá ele diz assim: então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. Se Jesus não tivesse vindo a esta terra como um homem ordenado ao sofrimento de morte, Satanás teria prendido toda a raça humana na morte espiritual. Nenhum homem teria qualquer chance de redenção, nenhum jeito de entrar para a vida eterna. De fato, depois do pecado ter entrado no mundo pela desobediência do homem, Satanás acreditou que tivesse vencido Deus. Satanás não imaginava que o próprio Deus se tornaria um homem para o único propósito de sofrer a pena de morte que foi pronunciada para toda a raça humana quando Adão caiu. Veja, a natureza de Deus é governada por Ele mesmo e é por isso que é impossível a Ele mentir. Qualquer promessa que Ele faz à raça humana tem que ser cumprida, sendo ela uma promessa de bênção ou negativa de julgamento. De fato, a imutabilidade absoluta de Deus está descrita em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 18, escrito assim: por duas coisas imutáveis, nas quais era impossível para Deus mentir. Nós podemos ter um forte consolo para quem recusou do refúgio, para sustentar acima de toda a esperança deixada antes de nós. Uma das duas coisas imutáveis que Paulo fala neste versículo é de uma promessa imutável que Deus fez a Abraão, que, através de Abraão, as nações do mundo todo seriam abençoadas. Para assegurar a Abraão esta promessa, Deus jurou por si mesmo, citando a impossibilidade de mentir como uma prova infalível, onde a promessa seria como um ultimato a ser cumprida. Esta mesma segurança está no fundamento da fé. Nós sabemos que Deus não pode mentir quando ele faz uma promessa positiva de abençoar a raça humana. Ele está destinado por si mesmo em querer ver a sua promessa cumprida, não importando qual o tipo de manifestação que venha ocasionar. Mas e se for uma promessa divina no sentido negativo? Um exemplo de tal promessa foi aquela feita a Adão, quando Deus disse assim para Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia em que dele você comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, versículo 17.
E porque Satanás sabia também que era impossível para Deus mentir, ele pensou que tinha enganado a humanidade toda quando fez o homem pecar. A imutabilidade do próprio Deus de mentir foi pronunciada na penalidade de morte a toda a raça humana. Parecia, a princípio, que Deus não poderia fazer mais nada com aquela sentença de morte, porque ele está ligado pela sua própria palavra. Mas, uma vez mais, Satanás nunca imaginou que Deus se tornaria um homem para o único propósito de sofrer a morte. Deus declarou a penalidade de morte para ele mesmo. Ele sabia que um dia teria que passar pela morte no lugar de todos os homens, tornando-se uma possibilidade para toda a humanidade de ser salva. Observe a enunciação de Deus quando originalmente declarou a penalidade de morte sobre Adão, advertindo-o de que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Escrito assim em Gênesis 2,17: porque no dia em que dele comerdes, certamente você morrerá. Gênesis 2,17. Olha só, muitas pessoas têm um problema para entender este decreto divino, porque sabem que Adão viveu até aos 930 anos de idade depois de ter comido o fruto proibido. Mas a morte da qual Deus estava se referindo não era apenas a morte no âmbito natural, mas também no âmbito espiritual. No dia exato em que Adão comeu do fruto, foi no dia em que a morte espiritual entrou em seu espírito e o separou da natureza de Deus. E 930 anos depois, foi que a morte atingiu o seu corpo físico de Adão, assim trazendo a sua morte natural. Isso significa que, de acordo com o relógio milenar de Deus, ninguém viveu um dia completa. Nós lemos em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8, assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Matusalém foi o homem que chegou mais perto do que qualquer outro ser humano em viver um milênio, um dia milenar. Ele nasceu 7 gerações depois de Adão. Matusalém viveu 969 anos. Apesar de tudo isso, a maior coisa que poderia ter acontecido foi há mais de 2000 anos atrás, quando o Salvador nasceu nesta terra. Este Salvador viveu e morreu somente para que nos fosse dada a chance de escolha, se iríamos ou não querer aceitá-lo. Você pode imaginar alguém sofrendo as agonias que Jesus sofreu apenas para que o homem tivesse a escolha de ser salvo? Jesus quis ir para a cruz, mesmo sabendo que a maioria da humanidade zombaria dele e escarneceria de seu nome santo, preferindo isso a aceitá-lo. Ninguém sabe exatamente quantos anos Jesus tinha quando desenvolveu toda a consciência de Deus sobre a sua missão. Talvez ele tivesse 2 anos de idade, talvez tivesse 5 ou 10, talvez até já soubesse dentro do útero de sua mãe. Mas uma coisa nós sabemos, mesmo depois de Jesus ter recebido toda a revelação da cruz e o que iria acontecer com ele, ele ainda assim escolheu morrer por cada um que cuspiu nele. É bem verdade que nunca e ninguém nos amou assim como Jesus nos amou. O amor do nosso Deus Pai foi também manifesto na morte de Jesus. Veja, a cruz nos introduziu ao amor ágape, um amor divino que está além de qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Antes da cruz, o mundo não tinha nenhum conceito desse tipo de amor sobrenatural. Para que nós para nós que realmente valorizamos o fato de Jesus se tornou um ser humano, nós devemos lembrar que Jesus sabia o que ia acontecer com ele. De fato, ele viu a sua própria morte descrita por Isaías, o profeta. Escrito assim em Isaías 52:14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mas mais do que o de outro qualquer ser humano, a sua aparência
era mais horrível, mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52, 14. Era por volta da hora nona quando Jesus clamou em alta voz: meu Deus, por que me desamparastes? Marcos 15, 34. Houve trevas em toda a terra por um período de 3 horas. Foi sob a cobertura dessas trevas que Deus fez Jesus pecado por nós para levar nossas enfermidades e carregar as nossas dores. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Marcos 15, 33 e 34. Foi isso que Isaías descreveu no capítulo 52, versículo 14, quando ele disse que o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, era horrível. Isaías estava descrevendo o cumprimento da penalidade de morte que Deus decretou para o homem, pregado na cruz sob as trevas. Para entender o amor que Jesus tem por nós, temos que compreender muito bem o que realmente aconteceu com ele naquele dia e o quão longe o amor de Deus tinha que ir para comprar a nossa salvação. Antes que eu entendesse isso, a única concepção que eu tinha sobre a crucificação era a imagem que os artistas retrataram. Os quadros que eu tinha visto de Jesus pregado na cruz fazem-no parecer um sofredor inocente. É provável que seja bem deste jeito que os artistas pintam Jesus na cruz. Nós não gostaríamos de um quadro pendurado na parede que descrevesse o que verdadeiramente aconteceu com ele naquele dia, quando ele se fez pecado e carregou as enfermidades e dores de toda a humanidade. Quando pela primeira vez Deus me revelou Isaías 52:14, eu era novo no ministério e tinha acabado de voltar de uma cruzada milagrosa no México. Nunca vou me esquecer da primeira noite daquela cruzada. Deus me mostrou um homem em frente daquela multidão que não podia andar por um problema na coluna. Quando este homem foi ajudado a vir para a plataforma, eu disse ao intérprete: diga a todos que se Deus está vivo, ele irá curar este homem, e se ele está morto, ele não irá. Quando o intérprete traduziu as minhas palavras, todas as pessoas ficaram quietas esperando. Então aconteceu. Assim que eu impus as mãos no homem e orei, ele tirou aquele colete das costas e começou a gritar para as pessoas que ele estava curado. Imediatamente, a multidão começou a vir para frente como uma onda do oceano, se movendo e invadindo a plataforma onde eu estava. O intérprete gritou para mim: desça da plataforma, ela está quebrando. Eu corri para trás da plataforma e acabei ficando encurralado contra aquela pressão da multidão. Levei muitas horas para sair daquela situação. Porque as pessoas viram este milagre com seus próprios olhos, elas trouxeram na noite seguinte os seus parentes e queridos doentes. Entre eles estavam pessoas em macas, cadeiras de rodas. Eu vi também crianças com cabeças deformadas, cujo tamanho era quase do tamanho dos seus corpos, e outros visivelmente loucos. Eu nunca em minha vida me senti tão impotente como naquela noite em que fiquei de pé lá naquela plataforma, vendo tudo aquilo entre a multidão. Quando orei pelos doentes, alguns foram curados pelo poder de Deus. Agora percebo que Deus fez tudo o que pôde através daquele vaso tão despreparado. Eu não pude esperar até chegar em casa para cancelar muitos meses valiosos encontros para que eu pudesse ir para as montanhas. Eu estava determinado a jejuar e orar até que Deus me disse o que fazer com relação àquele sentimento de total insuficiência que eu estava sentindo. Eu faço uma pausa aqui para esclarecer que o pastor David aqui diz que apenas alguns doentes foram curados, mas aquelas pessoas que estavam ali em macas, aleijados, não foram curadas, como não aconteceu os milagres como aconteceu na noite anterior.
como o pastor Dave pensou que ia acontecer, porque Deus estava provando, tentando ensinar para ele alguma coisa. Continuando, eu estava lá em cima da montanha por tão pouco tempo e Deus falou tão claro comigo no meu coração. A resposta que Deus me deu naquele dia me pareceu tão fácil. O Senhor me diz: Filho, se você quer andar com todo o meu poder e experimentar o melhor que eu tenho para oferecer ao seu ministério, você tem que andar no cumprimento total do meu amor. Fiquei tão feliz por poder quebrar o meu jejum. Fui embora para casa e contei para minha esposa Rosalie. Eu posso agora quebrar o meu jejum. E tudo que eu tenho que fazer é andar em amor. Mas 3 meses mais tarde, eu pedi a Deus que me deixasse voltar para aquele jejum. Eu entendi que o jejum dura apenas por um breve tempo e então acaba. Mas tentar andar em amor parecia uma proposta sem fim e sem esperança. Não muito tempo depois daquilo, enquanto eu estava passando tempo com Deus, orando e me edificando no Espírito Santo, eu tive uma rápida visão no Espírito onde vi algo horrível que me alarmou. Não foi na primeira vez que tive a visão que percebi, mas depois de repetidas vezes, Deus me mostrou bem o que era tudo aquilo. Era o meu Jesus pregado lá na cruz. Por causa desta cena não ser como qualquer uma daquelas tradicionais que os artistas mostram, a minha mente queria negar que aquela visão fosse de Jesus. Mas era. Na visão, eu testifiquei o momento quando, debaixo daquela escuridão, Jesus clamou: meu Deus, por que você me abandonou? Naquele momento, o Espírito Santo extraiu dele e a lei do pecado e a morte, tão poderosa que cobriu todo o planeta, atingiu Jesus em seu seio. Quando isso aconteceu, o corpo dele recebeu todo o impacto de uma terrível enfermidade, pobreza, dor e pecado. O semblante de Jesus e a sua fisionomia estavam tão alterados, pois de repente caíram sobre ele os pecados do mundo inteiro, tornando a sua feição irreconhecível. Agora tente imaginar alguém que odeia demais o pecado como Deus e de repente tendo que se tornar o pecado que ele sempre desprezou. Isto foi o que Jesus teve que tolerar. Sua justificação foi de repente mudada por algo tão estranho a ele. O trauma que ele recebeu causou-lhe um choque, sem mencionar a tortura física que ele sofreu. Todo o seu corpo estava inchado e a expressão do seu rosto estava alterada a tal ponto de não ser reconhecido a sua aparência física. A parte que podia ver era apenas reflexo do que estava acontecendo dentro dele, agonizando sob o choque do pecado. Com todas as trevas espirituais e naturais ao seu redor, Jesus clamou em alta voz: meu Deus, por que você me abandonou? E então ele morreu. Com tudo isso em mente, veja o que está escrito em Isaías 52:14 mais uma vez. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Agora, então considere essa pergunta: por que Jesus quis tanto sofrer essas coisas horríveis? Por causa do seu grande amor por nós. Então, se nós temos algum problema em aceitar Jesus ou em andar em amor, talvez precisamos de uma revelação maior do que quando somos amados. Ninguém nunca nos amou tanto como o nosso Jesus. A partir do momento que recebemos um entendimento maior da extensão do seu amor por nós, já estamos liberados para começar a amar os outros com aquele mesmo tipo de amor. Pense nisto. Jesus crê que era justo ele morrer por nós. Pronto, então se anime. Você tem a sua força e a sua graça derramada para você. Então você pode testificar aos outros que alguém nos ama, apesar de tudo. Não é só o fato de só o fato de que Jesus nos ama desse jeito, mas também ele nos pede para amarmos uns aos outros com o amor dele.
Como eu já mencionei, a nossa nova natureza tem a capacidade de ambas as coisas, de conhecer a Deus e de experimentar o seu amor. Nós podemos conhecer sobre Deus e seu amor, mas conhecimento não é suficiente. Só tem um jeito de satisfazer aquela parte dentro de nós, na qual o amor de Deus é derramado e por onde o seu amor passa para as outras pessoas. Precisamos entrar e habilitar lá dentro de nós a presença dele. É então que eu digo que é a adoração pessoal, é na adoração pessoal é que está essa regra vital para tal. Você precisa se colocar à parte de toda a sua vida e dedicar um tempo e atenção e energia para Jesus. Que privilégio é este? Com a livre e espontânea vontade, você pode escolher servi-lo, você pode escolher as suas próprias palavras como um ser humano e dizer então que você o ama, que você acredita nele e que você tem toda a confiança do mundo, que a sua vida e o seu futuro estão seguros nas mãos dele. Existe muito mais para se adorar a Deus e ele te deu a habilidade para fazê-lo. Então, o que é que está impedindo você que você o adore? Eu aconselho você que você encontre um tempo para entrar na presença de Deus hoje mesmo e nos próximos dias também. Faça isso como a maior prioridade para que a sua capacidade de conhecer Deus e o seu amor aumente. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Chegamos ao final da narração desta 8ª carta de ensino maravilhosa de tudo aquilo que Deus fez por nós. Fiquei impactado com esta carta de ensino, ela é maravilhosa. Compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. E aguarde até a próxima carta, a de número 9. Deus abençoe você e fique com a bênção sacerdotal. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê